Queridos amigos e queridas amigas, nosso boa noite, os nossos cumprimentos, rogando aos espíritos bons, mormente aqueles que representam essa casa, simbolizando a presença excelsa de Jesus, que nos abençoe a todos nós e que nos envolva nas vibrações de que mais carecemos, nas salutares emanações das regiões mais altas da espiritualidade. Porque quando aportamos a casa, nós buscamos respirar uma casa como essa, que é um recinto que representa Jesus na Terra. Procuramos respirar um oxigênio e uma psicosfera mais pura do que aquela que normalmente nós respiramos, envolvidos que estamos nas preocupações de ordem material e nas lutas do dia a dia, nas quais ou dentro das quais a nossa mente também mergulha. Esse, portanto, é um oásis no qual nós iremos renovar as paisagens na nossa mente, refrescar as manifestações da nossa alma, o recôndito do nosso ser, para que aqui saiamos de maneira melhor. Por isso, peço a Deus e aos espíritos bons que nos ajudem para falar de um tema tão portentoso, tão grandioso como é o caso de descrever, narrar uma personalidade como essa. De princípio, nós diríamos que iremos fazer aqui uma abordagem um pouco diferente daquela normalmente que é feita. Porque apenas citar dados biográficos e trazer informações da história daquele que era conhecido como o apóstolo do Espiritismo é algo muito fácil, que basta ter um pouco de memória e talvez um pouco de cola aqui, e a gente faz isso facilmente. Mas esse tipo de informe, esse tipo de dado, não obstante ser muito relevante, e iremos também compartilhar aqui algumas coisas, pode ser encontrado facilmente na internet com um simples clicar de dedo, nem de mouse é, de dedo. Mas refletir a respeito de determinadas passagens e de alguma forma raciocinar em torno da importância dessa vida missionária, talvez faria a diferença para uma palestra como essa. Por isso começamos a citar uma reunião que houve na espiritualidade. Essa reunião, segundo uma grande tradição do mundo espiritual, deveria ter sido programada há quase 300 anos. E naquele momento, final de dezembro, 31 de dezembro de 1799, na madrugada para o dia 1º de janeiro de 1800, houve uma congregação de quase 500 espíritos, delegações de espíritos dos mais diversos setores do pensamento humano, se reuniam num anfiteatro cujas estruturas lembravam aqueles velhos ambientes de oratória e de discussão greco-romana. As colunas, a estrutura arquitetônica, mas o que chamava a atenção, o que ressaltava do olhar, eram delegações de espíritos que ali se acotovelavam, que ali se aglomeravam. Dividido por alas. Em determinada ala, os grandes precursores da filosofia e os pais do pensamento filosófico. Desde os pré-socráticos ao próprio pai da filosofia ocidental, Sócrates, Platão, Aristóteles e aqueles que vieram depois. Em uma outra ala, aqueles que prepararam a chegada do cristianismo na Terra, fundando os variados sistemas religiosos. Lao Tse, Confúcio, na área da China, Krishna, Hermes Trismegisto, Buda e outros aglomeravam aqueles que fizeram parte da fundação dos pensamentos religiosos ao longo dos tempos. Mais adiante, encontramos, ainda naquele setor, espíritos dedicados à arte, à beleza, Michelangelo, Da Vinci, Botticelli e tantos outros, ali também se encontravam representando a beleza, a literatura, a boa cultura, a arte elevada. Mais adiante, numa coluna mais embaixo, talvez próxima mais a uma psicosfera, talvez para representar mais próximo da Terra, os revolucionários da França que acabavam de desencarnar. Voltaire, Robespierre, Danton, Diderot, Marat e tantos outros, ali também se adensavam, recentemente guilhotinado, pelo menos a maioria. Ali também se encontravam os grandes teólogos, aqueles que fizeram parte da história do pensamento do Evangelho,
aqueles que ao longo dos tempos se dedicaram a ampliar o entendimento das palavras de Jesus, que tentaram entendê-la, divulgá-la e aprofundar o seu pensamento, preservando-a, pelo menos em parte, das alterações, das adulterações, das distorções, dos enxertos, das manipulações que houveram ao longo dos tempos. São Luís, São Vicente de Paulo, Martinho Lutero, Erasmo de Roterdã, Calvino, John Wycliffe, Jerônimo de Praga e tantos outros, ali se encontravam aqueles que antecederam a Reforma Protestante, aqueles que vieram na patrística romana, Santo Agostinho, Próclo, Tertuliano, Eusébio, Orígenes, aqueles pais do pensamento da igreja, como tanto quanto os neoplatônicos de Alexandria, que bifurcaram o pensamento de Jesus com a proposta filosófica de Platão. Ali também se encontravam como Plotino, Porfírio e tantos outros, ao lado de outros grandes pensadores na investigação da pesquisa da matéria, como Leucipo, Lucrécio, Demócrito, do atomismo grego e tantos outros. Ali eram centenas e centenas de entidades que representavam o progresso da Terra nos seus mais variados setores. Em determinado momento, chegam espíritos que estão encarnados e que fazem parte daquele grupo e, desdobrados pelo sono, liberados pela emancipação parcial da matéria, ali foram conduzidos por entidades angélicas que eram responsáveis por organizar aquela reunião. Um coral começa a tocar uma bela melodia, Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, uma das cantatas famosas de Bach, e mais tarde, a última parte do Messias de Handel, o famoso Aleluia. Aqueles espíritos, alguns dos quais ligados à literatura, à arte, à ciência, como o Papa Pio VII, como Faraday, encarnado, como Ludwig van Beethoven, que também estava encarnado, como Goethe, o poeta alemão, e tantos outros, eram trazidos como Fulton na ciência, eram trazidos ali àquela reunião para também participar, porque também eram participantes daquela equipe grandiosa. Nesse momento, surge uma entidade que se destacava por uma estatura espiritual que se destacava da multidão, com uma espécie de coroa safirina que irradiava uma luz violácea para representar a estatura espiritual daquele ser, que se aproximava do meio do recinto, onde as entidades ali o assistiam. Tratava-se do tcheco Jan Hus, o famoso teólogo da Tchecoslováquia do século XIV, aquele mesmo cujas ideias primavam pelo retorno ao cristianismo nascente, primitivo, em uma época sombria da Idade Média, e graças à impiedade da Igreja Romana e o Concílio de Constança, que armou a armadilha para ele, porque ele pregava o evangelho às multidões, nas ruas, pregando inclusive contra a pregação dos sacerdotes em latim, que era inacessível à população e ao idioma nativo de cada população. Dizia que o evangelho tinha que ir além das igrejas. Foi mais tarde chamado a Constança para se explicar, mas era uma armadilha e queimado vivo diante da multidão para servir de exemplo. Muita gente não sabe que as ideias de Lutero na Reforma Protestante mais tarde foram baseadas nos livros intelectuais e grandiosos de Jan Hus, que era a referência máxima de Martinho Lutero e de outros pensadores que vieram depois para materializar a chamada Reforma, que tinha como base, pelo menos no início, depois se distorceu, base inicial, a ideia da reforma, ou seja, do retorno ao cristianismo nascente. Esse propósito que ao longo dos tempos os religiosos tentam e nem sempre conseguem. A verdade é que Jan Hus foi morto no Concílio de Constança, no final do século XIV, quando as labaredas começaram a lamber-lhe o corpo, e ele ser vítima do monóxido de carbono, que também o levou à asfixia, antes que o corpo dele fosse todo queimado, ele vaticinou algo profético, dizendo mais ou menos assim: hoje vós assais o pato, porque Rus em tcheco significa ganso ou pato. Dia virá, no entanto, era uma profecia. Dia virá, no entanto, que a divindade mandará um cisne, e esse cisne voará sobre as vossas cabeças e não alcançarão. Era uma espécie de premonição. Jan Hus se aproxima do centro, quando então surge uma entidade que era levada também àquela reunião, vinculada ainda ao corpo que estava encarnada,
e todos reconheceram. Era Napoleão Bonaparte, que apresentava ainda com as reminiscências e aparência perispiritual de Júlio César, em uma das suas existências anteriores, que ficou muito gravado no seu espírito aquela aparência, o grande conquistador do mundo. E nesse momento, sob a influência da matéria e o espírito ainda muito vinculado à matéria, ao se desdobrar da carne, fica sob a influência dos laços materiais e não conserva a lucidez da viagem astral. Quando então, uma voz grandiosa começa a dizer: Júlio César, tu estás na terra novamente. Agora não mais reunindo todo mundo conhecido e submetendo ao latim para que a minha doutrina pudesse se proliferar. Agora dou-te uma nova chance, porque embora fosse um instrumento inconsciente da divindade, fazendo com que, sem o saber, reunisse o caldo de cultura para que Roma pudesse mais tarde levar a minha mensagem adiante e pudesse a minha mensagem sair da Palestina, a verdade é que fracassastes dolorosamente no poder sanguessedento das paixões, quando ias ao Senado pedir mais poder e foste trucidado pelo punhal de Brutus, que o levou à morte nas escadarias do Senado. Hoje, quase que 18 séculos depois, tens uma nova oportunidade. Estás no coração da Europa, porque a França hoje representa a alta cultura. E tens uma tarefa para preparar a cultura francesa, a fim de que o meu embaixador, que logo mais, daqui a alguns anos, voltar à Terra, possa restaurar a minha mensagem. A sua palavra deve caminhar lado ao lado com a ciência, e as naves da filosofia da ciência terão que caminhar sobre as suas pegadas, mas a sua doutrina terá como base o amor, na expressão mais elevada, sob o símbolo da caridade. Nesse momento, Jan Hus começa a chorar. Ajoelha-se diante de Napoleão como se pedisse-lhe ajuda. E ele próprio se prontifica a pegar-lhe a indumentária perispiritual e levá-la de volta ao corpo para encaixá-la, novamente a matéria, no alvorecer de um novo dia. Começava uma nova era. 4 anos depois, no dia 3 de outubro de 1804, quando Napoleão acabava de anexar os estados franceses, e em que pese mais tarde fracassou com também a arbitrariedade do poder, se coroando imperador e mais tarde sendo exilado em Santa Helena. Mas naquele período, 1804, outubro, Jan Hus volta à Terra, na personalidade do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que seria conhecido mais tarde com o pseudônimo de Allan Kardec, para trazer o cisne que voará sobre as cabeças da intolerância religiosa, inclusive, cujos livros seriam queimados no Alto de Fé de Barcelona mais tarde, quando as obras espíritas foram incineradas na Espanha, mas que a ideia não morreria mais, porque já não se podia, na Inquisição e no Tribunal do Santo Ofício, matar os homens. E ainda que a legislação matasse os homens, diria mais tarde Allan Kardec, não se poderia destruir os espíritos, porque os espíritos voltariam e escreveriam as mesmas coisas por outros médiuns. Allan Kardec vem, estabelece a doutrina espírita, mas a verdade é que um dos mais notáveis colaboradores dele, cujos vínculos se perdem em outras experiências reencarnatórias, mergulharia na Terra um pouco depois, mais de 40 anos depois do nascimento dele, como Léon Denis. Léon Denis, que veio à Terra no interior da França, em Tours, na verdade Fougue, que é uma região perto dos arredores de Tours, e mais tarde morreria em Tours. Ele veio em 1º de janeiro de 1846. Portanto, Kardec já era um homem quase idoso para os padrões da época, e mais tarde iniciaria a codificação do Espiritismo em 1857, quando Léon Denis teria 11 anos de idade apenas, para ser mais tarde um dos grandes colaboradores da obra espírita, um dos grandes pensadores da filosofia espírita. A equipe que mais se destaca dos grandes colaboradores, porque Kardec teve outros colaboradores, mas aqueles que mais se destaca, Léon Denis, está sem sombra de dúvida no momento ápice, na fila da frente. Se coloca como sendo numa posição de destaque, ao lado de Gabriel Delany e de Camille Flammarion, mas Léon Denis se tornou aquele que vai talvez mais se destacar. Gabriel Delany parece desdobrar os aspectos científicos da doutrina,
nas obras Alma Imortal, Reencarnação e outras, onde ele faz diálogos o tempo todo com a ciência da época e as teses espíritas, confirmando a ideia de que as teses espíritas são atuais e até de vanguarda em relação à ciência. Flammarion tenta sondar os elementos difíceis da astronomia da época, de que ele era gênio incontestável, associando as teses espíritas às conceituações sobre pluralidade dos mundos habitados e as perguntas que os espíritos respondem a Allan Kardec, porque ele também se deslumbrou. Mas Leon Denis vai ser aquele que vai se dedicar de maneira profunda à parte filosófica da doutrina. Filosófica. Aliás, faz muita falta Leon Denis. Essa capacidade de pensar sobre, de raciocinar sobre. Não é essa filosofia de sair discutindo, de dizer a mesma coisa com palavras diferentes para dizer que é um filósofo, um pensador especial. Porque às vezes a filosofia mais baixa faz isso. Só troca de nome as coisas, muda de roupagem, de terminologia e continua dizendo a mesma coisa com nomes mais chiques, mais elegantes, diferentes. Não, mas a filosofia é diferente, aquela filosofia legítima, que é a filosofia do pensar, do raciocinar, do refletir sobre e aprofundar a partir dos pontos, dos princípios e daquilo que é exposto. É a capacidade da dialética de Sócrates, do diálogo socrático-platônico. Leon Denis foi incomparável nesse sentido. Se a linguagem de Allan Kardec era muito rigorosa, porque era a tarefa do codificador, ser a mais rigorosa possível para não dar armas aos críticos, porque Allan Kardec se preocupava muito com a concisão das palavras, com a economia das expressões, a fim de não dar espaço nenhum a falsas interpretações, a dubiedade. Por isso que as afirmativas de Kardec são sempre muito econômicas, não dando espaço para ilações, para interpretações dúbias. Se Kardec usava uma linguagem rigorosa, Leon Denis vai pegar os pontos principais e máximos da doutrina espírita e vai desdobrá-los. Vai pensar a respeito, vai refletir, fazendo colocações belíssimas. Nasceu em 1º de janeiro, como eu falei, em 1846, vai falecer mais tarde, em 1927, portanto, entrou no século XX, viu a Primeira Guerra Mundial e desencarna em 1927, no dia 12 de abril. Portanto, menos de um mês depois, Divaldo Pereira Franco estaria nascendo aqui em Feira de Santana. Chico Xavier tinha 17 anos quando ele desencarnou. Chico Xavier estava começando a psicografar, quando ele desencarnou na França, em Tours. Leon Denis, no entanto, tem dados biográficos interessantes. Primeiro, nasceu pobre, numa família muito modesta, pobre, não teve nem condição de estudar muito, do ponto de vista da educação formal. Teve que trabalhar muito cedo para conseguir a sobrevivência, a subsistência. Concluiu uma espécie de curso primário aos 12 anos, e tudo indica que não teve outras possibilidades na academia, para, de alguma forma, se desenvolver dentro da educação formal. Trabalhou em várias atividades laborativas modestas, especialmente numa empresa de couro, uma empresa de fabricação e de manuseio de couro, e vai, nesse trabalho, em algum momento, por ordem da empresa, viajar pelos arredores da França. Mas a sua curiosidade, que já trazia naquele espírito portentoso, naquele espírito já maduro, era tão grande que ele tinha curiosidade intelectual de tudo. Eu acho que Leon Denis lia de bula de remédio à enciclopédia, porque ele tinha essa curiosidade de ler, de aprender, de conhecer as coisas. E toda a cultura portentosa que ele vai apresentar mais tarde, ao lado da bagagem e das aptidões que aquele espírito já trazia, mas na encarnação como Leon Denis, é fruto do esforço pessoal dele, de autodidata, de esforço intelectual, de se aprimorar, sem a presença dos mestres, de professores e de orientadores. Leon Denis, nas obras, demonstra uma cultura invejável, que hoje eu com a internet não tenho. E ele viveu numa época em que a luz elétrica estava começando a aparecer, porque era luz a gás. Ele tem perguntas que ele faz que hoje ele disse assim, rapaz, eu nem sabia disso. E ele faz questões extraordinárias. Pensa em coisas formidáveis. E tem uma coragem de abordar assuntos que eu hoje não teria. A coragem de abordar com aquela lisura, com aquele amor à verdade que ele tinha, de criticar no bom sentido os erros de determinadas instituições, mas sempre com espírito de caridade.
apontando os erros da ciência e da religião. Leon Denis consegue versar sobre assuntos de sociologia, de história, o que ele consegue reunir de elementos da história. Ivone Pereira, nas suas obras, sempre cita algum fato histórico que é citado por ele nas obras dele. Ele consegue reunir exemplos notáveis para confirmar as teses espíritas. É de uma versatilidade, de uma cultura que me surpreende. De ciência experimental, as ciências humanas, ele versava e falava e escrevia com uma facilidade. A impressão que se tem é que Leon Denis parece estar escrevendo como se estivesse falando, porque ele era um extraordinário orador. E, de fato, depois, isso se confirma, porque o que se diz nos dados biográficos dele é que muitas vezes as escritas, aquilo que ele colocou no papel, foram discursos que ele fez oralmente e que mais tarde os bons espíritos pediram a ele para transcrever para a literatura escrita, para o rigor da letra, porque ele era um orador extraordinário. Embora, repitamos, não tinha uma cultura formal. Tinha uma curiosidade intelectual impressionante. E é natural que o Livro dos Espíritos, que chamou a atenção da cultura francesa do século XIX, ele, que viajava e que deve ter ido a Paris mais de uma vez, se defrontou ainda muito jovem com o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E quando leu aquela obra, ele ficou impactado. Escreve ele em uma das suas obras dizendo que o Livro dos Espíritos mostrou a ele tudo aquilo que ele já sentia, mas não sabia explicar em palavras. Veja que espírito notável. Ele já trazia aquela noção, mas... E aí ele diz, a teoria espírita exposta por Allan Kardec vai confirmar e vai ratificar as minhas convicções, diluindo as minhas incertezas e questionamentos. Porque todo pensador, todo filósofo de grande capacidade tem questionamentos, tem incertezas, tem perguntas. Porque a arte de crer é a arte de duvidar. E quanto mais se duvida e se questiona, mais se fortalece determinadas convicções. Porque aprimora e evolui o conhecimento. E Leon Denis tinha essa capacidade. Ele pega determinados temas que Allan Kardec expôs de uma forma econômica, porque era o escopo de Kardec. A tarefa de Kardec era apresentar os pontos básicos da ciência do espírito. Essa era a ideia. Ele pega os pontos que Kardec colocou e os desenvolve. E reflexiona em cima desses pontos. E desdobra. E faz deduções lógicas, filosóficas, faz silogismos extraordinários. E é interessante porque com a sua cultura extraordinária, com o seu senso de aglutinar e organizar as ideias, Leon Denis também tinha um estilo de escrever que era algo poético. Tanto é que alguns autores chamam ele de o poeta do espiritismo. Porque ele escreve frases de impacto. Eu tenho certeza que se Leon Denis tivesse encarnado, o Instagram dele estaria bombando. Porque as frases de impacto dele é um negócio impressionante. O espírito dorme na pedra, sonha no vegetal, sente no animal e caminha para a hominização. Mais tarde, Joana de Ângeles, em Vida, Desafios e Soluções, pega essa frase e vai dizer: não apenas sente no animal, pensa no homem, mas caminha para a sua angelitude. Mas Joana se apropriou do pensamento que inicialmente era de Leon Denis, em pleno século XIX. Nós vamos ver que muitas teses que conhecemos hoje da literatura de Emmanuel, de André Luiz, Leon Denis foi quem primeiro falou. Por exemplo, essa tese da evolução do psiquismo, que ele retira a princípio da obra de Kardec, porque na obra de Kardec, isso é tema inclusive de discussão entre alguns autores ainda hoje, mas na obra de Kardec há a ideia de que o espírito tem uma infância e a sua infância passa em outros reinos da natureza. Mas não explicita muito, porque não era escopo. Porque se Allan Kardec fosse entrar por isso, ele estava até hoje escrevendo. Porque é muito assunto. Então ele ia ter que escrever uma obra sobre aquilo para não deixar dúvida. Então ele fala que o espírito tem uma infância que não começa na humanidade, que passa em outros reinos da natureza, em uma série de existências que antecedem o período humano. Ele diz mais ou menos assim: nota, nem a tese de Darwin do evolucionismo já havia sido apresentada em 1857. 2 anos depois, Darwin apresenta a sua obra, que, aliás, para ser conhecida, demorou anos para ser popularizada no mundo inteiro. Então, os espíritos vêm e falam de... Por isso que na obra O Livro dos Espíritos não tem a expressão evolução. Tem desenvolvimento, intelecto moral, tem elaboração e tem progresso, lei de progresso.
Por quê? Porque o termo evolução não era muito usado. Mais tarde, com Darwin, é que esse termo vai ser usado. E a gente hoje fala evolução espiritual. É a mesma coisa, mas na época de Kardec esse termo não é usado. A gente não encontra isso no Livro dos Espíritos. Evolução. Então é interessante a gente pensar nessas questões. Leon Denis se apropria, porque ele viveu um pouco depois. Ele viu a teoria de Darwin se desenvolver, né, e ganhar popularidade dentro da ciência, ser confirmada por outros autores que ratificavam a tese e que estava em perfeita consonância com a tese espírita. Então pega alguns conceitos kardecianos e ali amplia, elastece, desenvolve de uma maneira extraordinária. Experimentou vários problemas de saúde. O mais conhecido é a cegueira que ele viveu no final da vida. E a sua coragem e seu espírito dinâmico era de tal forma admirável que ele aprendeu Braille para continuar escrevendo e continuar apresentando seus discursos por escrito. E continuar estudando em Braille. Esse homem extraordinário, que em alguns momentos tinha colaboradores que ele falava e a pessoa escrevia, principalmente no estágio de cegueira. Não deixou, em que pese os problemas de saúde, de participar de vários congressos espíritas na época que o movimento espírita estava nascente. Aliás, eu posso até dizer que Leon Denis foi um dos responsáveis por essa expansão do movimento espírita, principalmente na Europa. Ele é considerado aquele que começou a popularizar as ideias kardecianas com seus discursos, com as suas palestras e com os congressos espíritas. Ele chegou a presidir a princípio chamado Congressos Espiritualistas. Ele, Ernesto Bolzano, e mais tarde ele participou de 3 congressos espíritas. Aliás, muita gente não sabe, em um deles, ele se torna homenageado e uma espécie de presidente honorário, uma espécie de condecoração que ele recebe da então recente criada Federação Espírita Brasileira. E ele, inclusive, faz considerações sobre a FEB, enaltece o trabalho da FEB, toma conhecimento da publicação de O Reformador, a revista que a FEB começava a lançar, e quando em 11 de abril de 1900, em plena capital carioca, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes falece, ele vai fazer um pronunciamento dizendo que o movimento espírita teve uma grande perda, porque se vai hoje o Allan Kardec brasileiro. Muita gente não sabe que esse adjetivo de Bezerra de Menezes como o Allan Kardec brasileiro foi da mente genial e criativa de Leon Denis. Porque ele tinha a capacidade de falar coisas brilhantes, criativas em poucas palavras. Que, aliás, é característica do espírito superior, né? O espírito inferior, como eu, que fala e não diz nada. Mas o espírito superior, em uma frase, ele condensa muita coisa. Leon Denis tinha essa capacidade. Eu pego uma frase dele e dá para fazer um seminário em cima de uma frase. E ele próprio já dizia, as frases dele, os conceitos dele, já eram o desenvolvimento dos conceitos que os espíritos apresentaram a Allan Kardec. Esse homem extraordinário, que foi muito grandioso e muito nobre, responsável por esse movimento espírita da Europa, e que desaguaria mais tarde do Brasil. O Brasil, na época, tinha como segundo idioma o que hoje é o inglês, era o francês. As obras espíritas começaram a chegar aqui, alguns autores e alguns pioneiros da FEB acabaram por traduzir do francês e do português as primeiras traduções, e Leon Denis participava ativamente e sempre enaltecia o movimento espírita brasileiro. A obra de Leon Denis é um negócio impressionante. Lamentavelmente não muito conhecido entre nós. Porque no nosso movimento espírita a gente tem um hábito, nós temos uma espécie de condicionamento de gostar da literatura psicografada. E que é muito boa. Eu amo. Eu admiro e me entusiasmo com determinadas literaturas de psicografia mediúnica. Quando eu pego a obra do Espírito Emmanuel, por exemplo, a mensagem grandiosa do Espírito Emmanuel, aquela mensagem histórica, aqueles conceitos que é um desdobramento da evangelização, da moral espírita que ele apresenta, a obra de Emmanuel é um negócio que eu sempre estou voltando. Sempre estou voltando. Os espíritos recentemente me pediram para voltar a ler Paulo Estevão. Disseram que eu não aprendi ainda a lição. Eu acho que eu discordo deles. Eu não aprendi várias lições de Paulo Estevão, não apenas uma. Mas a obra de Emmanuel é essa obra portentosa, essa obra impressionante. Aí a gente pega a coleção de André Luiz, que Hermínio de Miranda disse assim, vai demorar ainda algumas 3 ou 4 gerações até a gente entender a coleção de 16 livros de André Luiz, né? De Nosso Lar até E a Vida Continua, né? Hernani Guimarães Andrade, o grande pesquisador.
e parapsicólogo já falecido do Brasil, um dos maiores do mundo. Certa vez, numa entrevista, perguntaram a ele: se você fosse para uma ilha deserta, o que é que você levaria? Ele respondeu: a coleção André Luiz. Então, graças a essa magnífica quantidade de informações. Só que a gente esquece, às vezes, dos autores encarnados. Há uma tendência nossa a dizer assim: é dos espíritos, é superior. Dos encarnados, lê do engano. Lê do engano. Nós, às vezes, pecamos por isso. Porque, às vezes, esses encarnados já são espíritos dessa equipe superior que estão aqui e que são porta-vozes dessa espiritualidade. Por exemplo, vou citar Allan Kardec. O espírito Viana de Carvalho, por Divaldo Franco, diz o seguinte, que da equipe espiritual da codificação foi selecionado um para mergulhar no corpo. E o que foi selecionado foi um dos mais competentes. A gente viu aqui na reunião espiritual que eu descrevi. Ele se destacava. Por quê? Para que o mergulho na matéria não envolvesse a mente do indivíduo em sombras e não perturbasse a missão. Então, um dos mais capazes é que tinha que ir para o corpo. Porque a vida no corpo é cheia de desafios, de tentações, de arrastamentos, para que ele pudesse filtrar bem a mensagem do alto e não confundir com as paixões humanas. Então, daí a gente vê na Revista Espírita João Evangelista, Fênelon, São Vicente de Paulo se dirigir a Allan Kardec em igualdade de condições. Lázaro se manifesta várias vezes na Revista Espírita dizendo meu mestre, etc. E Allan Kardec corrige ele em alguns momentos. Não, esse texto seu está errado. E estava errado mesmo. Com exceção do espírito de verdade, que aí tinha uma hierarquia maior e que Kardec se submetia. Mas, então nós temos esses autores encarnados, que às vezes nós desconsideramos, achando que é uma mensagem muito humana, que não é espiritual, não. Então quando eu vejo, por exemplo, os autores atuais, né? Autores atuais que eu digo na literatura mais do século XX, Hermínio Miranda, o professor Herculano Pires, Deolindo Amorim, que páginas memoráveis de beleza e de coerência de Deolindo Amorim, o Espiritismo ante os problemas humanos, né? Uma obra portentosa que ele nem chegou a acabar, né? Porque ele morreu antes e mais tarde foi concluída pelo seu amigo Hermínio Miranda, Jorge André dos Santos, né? Centenário, que desencarnou há alguns anos, e outros autores que é fantástico, ali são porta-vozes da espiritualidade. Leon Denis também. Aliás, Leon Denis é a referência máxima desse autor encarnado que, segundo a sua biografia, ele dizia: eu em alguns momentos tinha que me recolher no silêncio. Está faltando tanto isso hoje entre nós, porque hoje a gente sempre está em contato pessoal ou contato digital. Como na época dele não existia o WhatsApp, e nem grupo de WhatsApp, que eu acho que é coisa de Satanás, ele se recolhia muitas vezes, se isolava para ficar em contato, às vezes, com a natureza, e ali no silêncio as ideias brotavam. As inspirações vinham em oração, em prece, em meditação, e aí vinham os escritos maravilhosos. Né? Numa vida que a gente está levando aqui tão acelerada, tão de corre-corre, né? Leon Denis tem essa característica especial, viveu até os 81 anos. E é interessante pensar que na obra dele tem sempre essa maturação das ideias, as palavras bem colocadas, e ao mesmo tempo numa elegância que extrapola o texto, que vai além, porque é sempre feita de uma beleza. As frases dele é tipicamente as frases de um francês de bom gosto. Francês de bom gosto já é até redundância, pleonasmo. Né? Então, nós temos essa expressão, essa tendência de ele escrever de uma maneira bonita, de uma maneira extraordinária. Então a gente pega, por exemplo, a obra No Invisível. A obra No Invisível eu considero, após a obra O Livro dos Médiuns, a literatura clássica para a mediunidade. Ali ele pega conceitos que estão no Livro dos Médiuns e desenvolve. Por exemplo, o conceito de reunião mediúnica séria, que Allan Kardec coloca. E aí ele desenvolve nos tipos possíveis de reunião mediúnica. E aí detalhando o número de participantes, as funções de cada um, o transe mediúnico, como é possível uma organização minimamente possível para uma reunião mediúnica no invisível, os tipos de fenômenos. Então Kardec cita de maneira en passant os vários tipos de fenômenos, né? Porque ele classifica mais de 70 tipos de faculdades mediúnicas. Leon Denis, ele desenvolve alguns deles. Por exemplo, a pneumatografia, a escrita direta, né? Fenômeno de efeito físico. Há um capítulo específico que ele cita, que ele desenvolve o mecanismo por detrás da pneumatografia, que ele participou de algumas sessões. E assim por diante. Então nós vemos isso, a obra Depois da Morte. Que obra extraordinária. Considero essa obra a que mais me atrai, com a qual eu mais me identifico. Porque é uma obra que ali o grande filósofo se levanta
para falar de questões sociais, sociológicas inclusive, questões humanas da sociedade, questões de relacionamentos. Né? A obra Depois da Morte fala sempre sobre essas questões da vida após a morte. Né? E sempre filosofa, sempre reflete sobre o tipo de conduta que a gente leva na sociedade e a compatibilidade dessa conduta com a imortalidade da alma. Se você se lembrasse em alguns momentos, essa conduta que você está tendo, se você se lembrasse que você vai morrer e vai sobreviver, será que você continuaria tendo essa conduta? Porque às vezes a gente esquece, ignora. Não esquece no sentido de uma amnésia, um Alzheimer, não. Esquece no sentido de, eu até sei, mas nesse momento eu não quero nem pensar. Eu vou errar mesmo. Porque não é esquecer e dizer assim, esqueci que fazer o mal é ruim para os outros. Não, a gente sabe. Mas essa noção de desprezar, ele então elabora isso. O problema do ser, do destino e da dor, que talvez seja a obra que mais se popularizou, né, por conta do jeito poético que ele coloca as coisas, né, que ele fala sobre a função do sofrimento, porque tudo na natureza se desgasta e que parece ser uma mensagem de sofrimento. Ele fala sobre essas transformações que se operam também na vida emocional, na vida moral, na vida material, na vida orgânica, na vida social, na vida espiritual do ser humano também, que é trabalhado muitas vezes por essas experiências que, no atrito com a matéria, causa dor e desconforto, mas desenvolve as emoções superiores. Fala, claro, muito melhor do que eu estou falando aqui, de uma maneira muito mais poética e linda. E não apenas bonita na aparência, mas profunda também no sentido filosófico. Há capítulos de Leon Denis que, a meu ver, é uma discussão, ou desenvolvimento, ou um aprofundamento de uma questão do Livro dos Espíritos. Por exemplo, as potências da alma. No final do Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem um capítulo chamado As Potências da Alma. Pega esse capítulo e faça um diálogo com o item 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Essa é uma pergunta e resposta muito conhecida entre os espíritas. Leon Denis pega esse conceito das leis de Deus na consciência e começa a deduzir. E começa a desenvolver. Se a lei de Deus está em minha consciência, porque quando a gente pensa assim, a lei de Deus está em minha consciência, a gente já pensa na justiça divina. É também, mas não é só isso. Porque a lei de Deus não é só justiça. A lei de Deus também é misericórdia. A lei de Deus implica uma série de coisas. E não apenas isso. Porque a gente pensa na lei de Deus apenas como um juiz que vai nos condenar, um defensor público que vai nos absolver, ou Ministério Público, ou sei lá o quê. Ou uma operação da Polícia Federal dentro da gente. Então a gente pensa já nesses mecanismos, né, do ordenamento jurídico, da audiência, mas vai além disso. Porque a lei de Deus é justiça, é compensação, é causa e efeito, mas, por exemplo, na lei divina natural não tem a lei de progresso? Se a lei de progresso faz parte da lei de Deus, o progresso está dentro da gente. Se o progresso está dentro da gente, as potências da alma estão dentro. É nesse conceito que ele desenvolve. Isso é filosofar. Isso é pegar um texto espírita e não ficar, onde está escrito a lei de Deus? Ah, já sei, na consciência, vamos para a próxima. Não, vamos pensar, o que é que isso quer dizer? Que implicações isso tem? A lei de Deus está na nossa consciência, então você dorme, acorda, dorme, come, dorme de novo e continua carregando a lei de Deus dentro de você. O que é que isso quer dizer em termos filosóficos, em termos espirituais? É isso que ele faz nas obras dele. E começa a deduzir, e começa a ampliar, e começa a desenvolver o raciocínio. Então é muito interessante a obra de Leon Denis, porque faz falta isso. Eu acho que faz falta essas reflexões da filosofia espírita, para a gente não apenas ficar decorando questões, decorando páginas da obra espírita e citando apenas. Não, eu não tenho nada contra a cultura espírita, saber, porque também tem o outro lado, né? Se a gente começa a citar questões do Livro dos Espíritos, a pessoa diz assim, tá muito intelectual, quer dizer, então é fazer apologia da ignorância? O negócio é a gente ficar falando tipo assim, já foi, e só? A gente não pode ter uma linguagem elaborada, não uma linguagem falar difícil para parecer arrogante, não. Mas a gente aprofundar o pensamento, mas daí a gente ficar apenas no exercício intelectual, daí a gente tornar o conhecimento espírita inacessível e sem clareza é outra coisa. Daí tirar o sentimento da reflexão espírita é outra coisa. Leon Denis fazia isso com um equilíbrio interessante. Um equilíbrio interessante. Eu acho que se ele tivesse encarnado,
ele escreveu uma obra para cada problema que o Brasil está passando do ponto de vista espiritual. Cada problema, desde o aspecto político que estamos vendo aí, aos aspectos gerais da transição planetária. De uma forma bela, de uma forma... Porque quando ele aborda algumas questões, eu fico impressionado. Na obra Cristianismo e Espiritismo, ele aponta o erro da igreja em relação ao cristianismo, onde foi que a igreja errou e que deturpou o cristianismo, mas aponta de uma maneira bela, de uma maneira gentil, de uma maneira carinhosa, sem destruir e condenar, mas aponta onde foi que foram os erros, e aponta o erro da ciência, que procurou se afastar das propostas cristãs e não compreendeu bem a mensagem do cristianismo. Ele consegue ter essa lucidez. Em muitas das suas obras ele chama o espiritismo de espiritualismo moderno. O atual espiritualismo. Por quê? Porque espiritualismo existe em qualquer época. Kardec disse isso na introdução de O Livro dos Espíritos, né? Espiritualismo existe em qualquer época. Mas o espiritismo, ele considera um espiritualismo atual, ou seja, um espiritualismo com uma linguagem científica, né, com uma racionalidade razoável. Então, é interessante a gente pensar nisso. Joana d'Arc Médium, uma obra extraordinária. Essa obra merece aqui um parêntese. Ele escreve por primeira vez os aspectos espirituais e muitas vezes difíceis de serem compreendidos da missão de Joana d'Arc. Porque a missão de Joana d'Arc era complexa na época dela. E descreve as experiências, porque ela foi excomungada, foi condenada ao inferno e foi queimada viva pela igreja, e mais tarde a mesma igreja canonizou-a mais tarde. E as visões alucinatórias, entre aspas, que ela tinha, porque ela foi considerada esquizofrênica, louca, Leon Denis consegue demonstrar que não era uma loucura psiquiátrica da psiquiatria clássica, era uma mediunidade. Eram transes mediúnicos autênticos, onde ela conseguia, inclusive, receber informações de dados que se confirmavam. Que loucura é essa? Que eu recebo dados, informações e consigo verificar a autenticidade. Já não é uma loucura, porque a alucinação faz parte de uma distorção psíquica, uma alteração do juízo e da percepção. Mas quando essa alucinação me diz coisas, me faz ver coisas que são reais e que conseguem se confirmar, já não são mais alucinações. São transes mediúnicos, autênticos. E ele consegue descrever. E o que é mais interessante, ele traz informações importantes sobre Joana d'Arc e a sua missão. Que, aliás, não apenas é a padroeira da França, mas é um dos guias espirituais da França. E foi ela, Joana d'Arc, que apareceu a ele para assessorá-lo à sua obra. Porque em determinado momento da sua obra, da sua trajetória, Leon Denis, com a sua sensibilidade, com o seu silêncio interior, começa a desabrochar de maneira mais acentuada as percepções psíquicas. Eu costumo dizer o seguinte: à medida que a sua visão terrena foi diminuindo, foi apagando, a sua visão interior foi ficando mais acentuada, a sua percepção espiritual. E ele começa a ver as entidades. Joana d'Arc foi um dos primeiros espíritos que apareceu a ele, que o assessorou a escrever a obra, um dos guias espirituais da França, e que o orientou. Foi pela primeira vez que ele recebeu a informação que mais tarde Humberto de Campos, por Chico Xavier, Divaldo Franco também recebeu por alguns espíritos, a informação de que Joana d'Arc era o apóstolo Judas que voltou. Judas que houvera traído o mestre, que mergulhou em uma consciência de culpa e que reencarnou 13 vezes ao longo dos séculos, algumas reencarnações com hanseníase, para culminar na donzela de Doremi, na Dolce Pucella, como era conhecida, que nas visões mediúnicas foi enganada, foi traída pelo rei, que considerava amigo, teve a sua vida queimada, destruída, virada as costas pelos melhores amigos, como o mestre um dia foi traído, e que ele foi um dos elementos daquele instrumento de perturbação que envolveu a vida de Jesus, e volta ao colégio dos apóstolos junto dele. Então, por primeira vez, quem recebeu essa informação foi Leon Denis, que mais tarde outros espíritos também receberam. O Grande Enigma, obra O Grande Enigma, que obra extraordinária. Uma obra que fala sobre Deus. Um assunto bem simples assim, né? Fala sobre Deus. Por isso que ele diz que é o grande enigma. Porque Deus é o grande enigma da filosofia. E ele discute de uma maneira belíssima, teoriza, especula sobre a divindade. Baseado naquela colocação que Allan Kardec fez em A Gênese. Deus é... Aí começa a dizer aqueles atributos de Deus que a gente conhece, né? Onipotente, soberanamente justo e bom, etc. E aí os espíritos concluem, Kardec, aliás, conclui dizendo assim: essas não são todas as características de Deus. Aliás, nem são as características da divindade. Isso daqui não é o que Deus é aquilo que Deus não pode deixar de ser.
A gente não compreende Deus. Só que pela lógica a gente sabe que Deus não pode deixar de ser isso. Imaterial, onipotente. Mas o que Deus é realmente ainda nos escapa. E baseado nisso é que Leon Denis vai desenvolver o seu raciocínio, né? Em cima dessa expressão. O espiritismo nas artes, onde fala sobre a música, sobre a pintura, sobre a literatura, sobre o gênio do artista que reencarna várias vezes aprimorando a sua própria arte. Cita alguns dos exemplos daqueles que ele mais gostava e também que tinha certa estatura espiritual. Ele cita muito na sua obra a obra de Wagner, de Berlioz e de Beethoven, que eram os três que ele tinha uma certa predileção. Mas fala do artista de maneira geral. E assim por diante, meus amigos. Nós temos, por exemplo, uma obra extraordinária, com reflexões profundas, com teses, com colocações extraordinárias. Na obra Espiritismo, Cristianismo e Socialismo, Espiritismo e Socialismo, ele vai fazer umas colocações muito interessantes, umas especulações muito interessantes sobre as teorias sociais que ele pode ver os teóricos da sociologia, do anarquismo de Bakunin, das próprias teorias de Marx e de outros, e ele teoriza sobre isso, dizendo que as grandes propostas do capitalismo predominavam, ou têm como predominância o enfoque da liberdade, da meritocracia. Tem as suas vantagens e os seus defeitos. As ideias, pelo menos as ideias iniciais, das teorias sociais e socialistas, primavam pela igualdade. Ou pelo menos era esse pressuposto. Mas ele vai dizer, enquanto a liberdade excessiva gera injustiças, porque provoca a falta de oportunidade isonômica entre as pessoas, a igualdade apregoada pelas teorias socialistas gera injustiça também. Porque acaba congelando o mérito pessoal, a individualidade, a meritocracia. Ele faz colocações interessantes. E olha que os governos e os estados socialistas totalitários que apareceriam depois, o comunismo soviético de Stalin e outros, ainda nem haviam ficado famosos quando ele começa a teorizar sobre isso. E ele vai dizer, nem o capitalismo selvagem, nem o socialismo totalitário. Há de surgir um dia uma forma de sistema sociopolítico em que nem a liberdade nem a igualdade serão os elementos que predominarão. Mas o terceiro lema da Revolução Francesa, a fraternidade. Vai haver um dia que nós teremos ou um capitalismo cristão ou um socialismo espiritual. Então ele discute, ele especula sobre isso de uma forma excepcional, de uma forma muito interessante. Não concluindo sobre questões espinhosas, ou pelo menos não dogmatizando, mas colocando coisas muito importantes. O que mais me chama a atenção na obra de Leon Denis é a profundidade das suas ideias. É a capacidade de aprofundar sobre temas. De pegar um tema, por exemplo, que Kardec estabeleceu e desdobrá-lo com elegância. Com elegância. O prefácio de Depois da Morte é um negócio que é uma obra-prima. Só o prefácio. Ele começa a citar civilizações do passado. Eu vi Cartago chegar no auge e mais tarde se destruir. Vi a Grécia, vi Roma, e vai citando as civilizações. E chega um momento que ele pergunta, e o ser humano da Terra olha para o passado, seja para o museu, seja para os livros de história, e pergunta, onde estão essas civilizações que o pó consumiu tudo? Que os tempos transformou em pó? Onde estão todas essas civilizações? Cadê as criaturas humanas dessa época que amaram e que odiaram? Que tiveram momentos de grandeza e de miséria? O capricho da natureza reduziu tudo ao nada? Então é o nada que faz tudo? E o nada pode fazer alguma coisa? Então o nada é um capricho da natureza, a fecundação do espermatozoide com óvulo, e mais tarde a vida se manifesta e ao acaso também se desagrega? E o amor, as emoções superiores e também o ódio acaba com tudo? Onde estão essas civilizações que se foram? E começa a falar da imortalidade da alma. Começa a falar dos conceitos elevados, apregoados pela doutrina espírita. Portanto, Leon Denis faz muita falta. Faz muita falta em nossas discussões, em nossas reflexões. Em uma época que a gente não pode nem conversar. Porque se a gente começa a conversar, começa o bate-boca. E hoje o bate-boca é pelo Facebook. O que é muito interessante. Pessoas estressadas tomando Rivotril para dormir por causa de uma resposta que receberam no Facebook. Então é muito interessante isso. Quantas críticas ele recebia e não levava para o lado pessoal. E quando respondia alguma coisa, respondia no âmbito das ideias, sem atacar as pessoas.
com a elegância do verdadeiro escritor e do verdadeiro jornalista. Kardec sempre disse, no final da conclusão de O Livro dos Espíritos, na parte final, Kardec diz uma coisa muito importante, ele diz assim: o espiritismo será forte e se sustentará muito mais pela força da sua filosofia, das suas ideias, do que pelos fenômenos que provoca. Leon Denis encarna essa força filosófica, essa estrutura de pensamento, esse aprofundamento das questões kardecianas. E é interessante pensar que, por exemplo, na obra Cristianismo e Espiritismo, ele tem colocações tão importantes, numa época que, embora a tese de Kardec havia colocado, por exemplo, o item 625 do Livro dos Espíritos, né? Item conhecido de todos os espíritas, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ser seu guia e modelo? Resposta: Jesus, ou vê de Jesus, ou lê de Jesus, a depender da tradução. Ele pega essa questão e discute. E coloca Jesus de uma forma tão bela que me lembra só Emmanuel mais tarde em A Caminho da Luz. Ele fala de Jesus de uma forma dizendo que Jesus é o tipo de humanidade que a gente vai encontrar. É o ômega da evolução. É o final da evolução. E ele coloca algumas coisas tão brilhantes. Ele diz assim, que Jesus fica menor quando lhe atribui o aspecto de Deus, divino. Olha que coisa inteligente. É como se ele estivesse falando assim, se Jesus é Deus... E ele diz isso na obra. Se Jesus fosse Deus, né, ele não diz dessa forma, mas ele diz assim, gera um sentimento de indiferença e de insensibilidade nos seus adeptos. Porque se é Deus, é o absoluto. Tudo que faz está certo. Tudo que faz é pleno. Deus não se pode comparar com a criatura. Então tudo que ele viveu, ele já sabia, porque é onisciente. Olha o dogma de Jesus ser Deus. E aí ele vai dizer, longe de rebaixar Jesus, ao concebermos Jesus como irmão nosso, ele se torna mais grandioso ainda, por tudo aquilo que ele fez. Um irmão experimentado, um irmão mais velho, um irmão que chegou ao final da evolução. Ele coloca assim, ao final da evolução. Aquilo que um dia todos nós seremos. E é por isso que ele é grandioso. Ele é grandioso no Sermão da Montanha, é mais grandioso ainda no Calvário. Diz Leon Denis nas suas colocações inspiradas. Então, que questões inteligentes, né? Que coisas inteligentes ele traz para que a gente possa entender algumas coisas. Um outro espírito que orienta dele é Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga, para quem não sabe, foi discípulo de Jan Hus. Olha as ligações. Agora aqui para nós, que evolução do espírito de Kardec, né? Porque assim, Jan Hus foi Kardec. Jan Hus teve um discípulo, o discípulo mais dedicado dele foi Jerônimo de Praga, que inclusive proliferou as ideias de Jan Hus em outros solos da Europa. Jerônimo de Praga era o seu discípulo mais fiel. Jerônimo de Praga era o guia espiritual de Leon Denis. Olha só, o discípulo de Jan Hus, que era Kardec, ou seja, o discípulo de Kardec na outra encarnação, era o guia espiritual de Leon Denis. Veja a grandeza do espírito de Kardec. Mas, sem sombra de dúvida, Leon Denis era aquele que se tornava o seu mais fiel colaborador. Conseguia ter autoridade de discordar de determinadas afirmações por conviver. Já notou que a gente consegue discordar de maneira mais espontânea e mais natural quando a gente convive? Por isso que nas relações íntimas a gente discorda um do outro. E com os estranhos a gente tem um pouco mais de polidez. Até porque às vezes o outro não pediu a nossa opinião. Leon Denis conseguia essa intimidade com as questões espirituais para saber concordar e discordar na medida do correto. E para concluir, gostaríamos de citar alguns elementos atuais a respeito de Leon Denis. Primeiro, Ivone Pereira. Muita gente não sabe que quando Ivone Pereira foi apresentar Memórias de um Suicida à Federação Espírita Brasileira, o seu presidente na época, Manuel Quintão, recebeu Ivone, olhou para ela de cima a baixo, havia Carlos Embaçaí que estava presente e outros intelectuais na Federação Espírita Brasileira, na sede do Rio de Janeiro, ainda na época era no Rio de Janeiro, a sede principal, olhou para aquela menina e disse, minha filha, volte mais tarde, eu não tenho nem tempo para ler essa obra, eu estou tão abarrotado com a obra de Chico Xavier, que eu não tenho nem condição. Ela ficou sentida, ela disse isso em uma das obras, ficou muito sentida, voltou, pensou em rasgar a obra, primeira obra que ela recebia psicograficamente. Pensou em rasgar, mas ela disse, eu não tenho direito de rasgar algo que não fui eu que escrevi. Guardou durante 26 anos. 26 anos a obra Memórias de um Suicida, que é narrada pelo escritor Camilo Castelo Branco, escritor português que deu um tiro na cabeça. Narra, inclusive, o drama dele e as narrativas que ele viveu no mundo espiritual. Narrando, inclusive, o cenário daqueles que optaram pelo extermínio da própria vida e também o alívio, o resgate desses espíritos. A assistência do alto, o amparo.
E aí, Camilo Castelo Branco, que está com o pseudônimo Camilo Botelho, faz revelações interessantíssimas, muito antes de Nosso Lar, porque ela escreveu antes, ela recebeu antes. Já falava de colônia espiritual, de cidades espirituais. E aí, 26 anos depois, quando ela começa a manusear aquele livro, aparece Leon Denis a ela. Olhou para ela e disse assim: você ficou muito magoada na época pela sua obra ser rejeitada, mas deixa eu te falar uma coisa. Se a sua obra fosse aceita, ou melhor, se eles aceitassem ler a sua obra, ela também seria rejeitada. Sabe por quê? Porque está incompleta. E nós vamos completá-la agora. Sabe por quê? Porque o Camilo Castelo Branco narrou a experiência dele, mas ele não é espírita. E ele não sabe muita coisa. Ele colocou com as próprias palavras dele. Mas tem muita coisa que precisa de explicação doutrinária, porque ele não é espírita, ele não conhece o perispírito, não conhece, no fato de ele ser desencarnado, não quer dizer que ele conhece. E eu vou fazer a revisão de toda a obra, consertando e ajustando algumas expressões que ele usou e colocando notas de rodapé, e foi ele que foi o revisor espiritual da obra. Ela entrega mais tarde à Federação Espírita Brasileira, que aceita, e em 1950, quando ela está com Chico Xavier em Uberaba, Chico Xavier, sem que ela falasse nada, toca no ombro, ela diz: Ivone, minha filha, André Luiz está aqui do meu lado dizendo que Memórias de um Suicida foi a maior obra dos últimos 50 anos e será a maior obra dos próximos 50 anos. Só que antes de Memórias do Suicida via Lume, era necessário que André Luiz apresentasse a sua série sobre colônias espirituais. Então vejamos, graças a Leon Denis. Divaldo costuma mencionar que Leon Denis aparece a sua visão psíquica nos congressos mundiais espíritas, quase sempre coordenando a ala dos espíritos espíritas. Porque tem espírito católico, tem espírito protestante. Os espíritos espíritas, quem fala, quem é o orador, normalmente nessas reuniões, é Leon Denis, que representa os espíritos espíritas. E é tão interessante eu acabar essa palestra contando um dos casos mais curiosos da vida dele. Em 1863, quando ele tinha 17 anos, Allan Kardec ia fazer uma conferência, uma palestra sobre reencarnação em Paris. Quem estava no poder da França era Luís Filipe Napoleão III, que havia herdado do seu tio-avô, Napoleão, e que ainda reprimia qualquer tentativa de revolução para quebrar o império, porque ele também era imperador, traindo os ideais libertários da Revolução Francesa. E Luís Filipe Napoleão não permitia uma reunião de pessoas em local público de mais de 15 pessoas, porque ele tinha medo de alguma revolução. A polícia ficava fiscalizando. E o que é que aconteceu? No local, que era um local de reuniões espíritas, onde as pessoas se reuniam para conferências, a conferência de Allan Kardec estava marcada, deu mais de 15 pessoas. Deu muita gente. Muita gente, inclusive, de outras regiões do interior da França foi. E graças àquilo e à fiscalização policial, se resolveu de improviso levar essas pessoas para uma residência de uma pessoa, de um dos membros da Sociedade Espírita de Paris, dentro da casa, dentro da residência, portanto, que era uma casa um pouco mais, uma casa extensa, uma casa com amplo espaço, para que Kardec pudesse fazer a conferência. Leon Denis, que tinha Kardec como a referência máxima do seu pensamento, foi até Paris, viajou até Paris para conhecer o codificador. E ele próprio vai dizer que graças àquela movimentação, as pessoas não sabiam quem é que podia ficar no local combinado para que os retardatários, quando chegassem, os atrasados chegassem, soubessem que o local foi mudado para a residência de fulano. E ele próprio foi selecionado, talvez por ser o mais jovem, o novo, 16 para 17 anos, e foi colocado ali. E ele renunciou ao prazer de ouvir a conferência de Kardec para ajudar as pessoas, o verdadeiro espírita. Mais tarde ele vai dizer, quando a conferência acabou, eu resolvi ir até a casa do codificador para conhecê-lo pessoalmente. Bati na porta. A porta estava entreaberta. Parecia que ninguém me ouviu. Então eu abri suavemente, levemente. Quando eu abro, dava para o quintal da casa de Messier Allan Kardec. Ele estava com a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet. Ela pegava maçãs e dava-lhe, e ele colocava no cesto. E eu vi aquela cena de intimidade conjugal. Aquela cena de troca de carinho, de ternura. Fiquei constrangido em interromper, fechei a porta e nunca mais tive outra oportunidade. A renúncia e a grandeza de um homem para não atrapalhar o momento de paz de um outro grande homem. Esse é o verdadeiro espírita. Portanto, Leon Denis fala-nos muito caro ao coração, porque continua no mundo espiritual trabalhando, ajudando, periodicamente se manifestando, trazendo não apenas
aquele conceito da filosofia espírita, mas também o conceito da caridade, da benevolência, que ele tão bem explicou nas obras e viveu como homem de bem enquanto estava no corpo físico. Sempre falava que o prêmio daquele que faz o bem é o galardão da paz de consciência, de uma certa paz mesmo na terra e uma plenitude depois da vida material. Portanto, Leon Denis vale a pena ser lido, sentido, repetido e repensado. Muita paz, muito obrigado. Deixa eu levantar porque eu fiquei empolgada, viu? Não sei vocês, mas muita gratidão, Flávio. Eu vou compartilhar, né, essa maravilha da vida de Leon Denis conosco.